Olá você guerreiro, olá você guerreira. Novamente aqui venho falar de uma questão de história do Ceará, tá certo? Uma questão um tanto interessante essa questão. Essa questão ela é a cara da microhistória, tá certo? É a cara do que ninguém se comenta, ninguém se fala e ela cai em prova e vem caindo e vai vir reprovando se o candidato, o concurseiro não tiver apto com a microhistória, tá certo? Já foi aí uma dica no concurso da Polícia Militar do Pernambuco, né? Foi uma dica grande que é preciso estudar a microhistória. É preciso estar antenado a ela também. Não só a macro, mas também a microhistória. E aqui no canal você vai acompanhar semanalmente questões sobre a micro e a macrohistória, tá certo? Então vamos falar aqui sobre uma questão, que é a questão 7, que está lá no seu PDF, tá certo? PDF que eu estou disponibilizando aí com 28 questões sobre história do Ceará, tá certo? 28 questões para você treinar, são questões nesse naipe, questões complicadas, tem questões boas que eu falo no sentido de ser mais fáceis, e tem questão mais complexa, porque justamente é nessa complexidade aqui que você vai aprender mais ainda, você vai treinar o conteúdo mais ainda, tá certo? E essa é uma questão que aqui eu posso te garantir que não é só uma questão, mas aí é mais do que um parágrafo de conteúdo de história do Ceará. Você quer ver só? Vamos lá. A questão é o seguinte: no dia 7 de março, tá certo? No dia 7 de março, por volta das 10 horas da noite, espalha-se pela cidade a notícia da chegada de Virgulino Ferreira da Silva. Na chegada, foi recebido na entrada da cidade, com grande entusiasmo, por cerca de 4.000 pessoas que se arvoraram, né, em sua direção, na esperança de receber um autógrafo, mesmo um esmola. Aqui é uma adaptação do texto, né, que está aqui o nome do autor, né, Rosilene Melo. Agora vamos para a questão, né? Considerando o texto acima, né, assinale a alternativa correta sobre a presença de Virgulino na cidade de Juazeiro do Norte, né, não está colocado aqui, mas é Juazeiro do Norte, no ano de 1926. Olha só, pessoal, quem não é daqui tem uma maior complicação para resolver essa questão. Quem é cearense, quem já é acostumado, tem mais aquela facilidade, né? Mas mesmo assim ainda é complicado essa questão. Ele quer aqui, no caso, a alternativa correta. A alternativa correta é sobre esse texto que a gente leu da chegada do Lampião, né, à cidade de Juazeiro do Norte, certo? Então vamos aqui à alternativa A. Apesar da recepção que se organizou, Virgulino invadiu violentamente, olha só, essa parte aqui quando fala que Virgulino invadiu violentamente as residências e prédios públicos, deferindo um verdadeiro massacre sobre a população da cidade, isso aqui é falso, tá certo? Então isso aqui não é o nosso gabarito, não. Por que não é o nosso gabarito? Porque de maneira alguma Lampião chegou aqui, né, com essa alvorocidade, né, porque lembrando que o padre Cícero estava aqui na cidade nessa época ainda, tá certo? Em 1926 ele era vivo ainda. Quem viu nas nossas aulas lá, no pacote privado, eu abordo sobre esse assunto maciçamente, né? Dá para compreender, tá certo? E não houve essa violência. Você quer saber por que não houve essa violência? Acredito que, se você tiver interesse em adquirir o nosso pacote, tá certo? É um preço acessível para todos, no pré-edital, tá certo? E lançarei também um pós-edital, bom? Então, você que viu, que acompanhou nossas aulas, sabe que não houve essa violência, né, do bando de Lampião. A permanência sem conflitos, olha só aqui o que é que marca o nosso gabarito aqui. Ó. A permanência sem conflitos do cangaceiro em Juazeiro do Norte se justifica pela chancela de representantes de grupos políticos, no caso aqui Floro Bartolomeu, né, que é o grupo político, e religioso, que é o padre Cícero, intelectuais e econômicos, como o padre Cícero e Floro Bartolomeu. Está aqui o nosso gabarito, letra B. As outras questões eu não vou nem comentar, mas porque eu vou abordar aqui dentro da letra B o motivo dessa resposta aí. Olha só, galera, o Lampião ele foi convocado para brigar ao lado dos juazeirenses contra a Coluna Prestes. Você está lembrado do que é a Coluna Prestes? Não? Então vamos lá refrescar o que foi a Coluna Prestes. A Coluna Prestes foi um movimento ocorrido no Brasil, tá certo? Nesse período aí, a partir de 1926, com o intuito de lutar contra a oligarquia, tá certo? Carlos Prestes, fundador aí, né, do comunismo no Brasil, né? Ele traz as ideias comunistas para o Brasil, Luiz Carlos Prestes, tá certo?
era um dos principais líderes comunistas, e ele queria estabelecer o fim das oligarquias, o fim do coronelismo. Estava cansado dessas práticas do coronelismo. Você que não sabe o que é coronelismo, galera, nas nossas aulas nós abordamos bem direitinho o que é o coronelismo, tá certo? Então, justamente essa ideia de espalhar pelo Brasil, né, trazendo o fim dessas práticas da República Velha. Então, Padre Cícero, Floro Bartolomeu, como era um político daquele período, né, e o político era contra as ideias, essas ideias da coluna Prestes, reuniu todo o seu aparato de arma para lutar contra a coluna Prestes. Então, Padre Cícero mandou o convite para o cangaceiro Virgulino, para que Virgulino viesse ajudar eles na luta contra o comunismo, né? Que eles estabeleceram como principal regra que o Luiz Carlos Prestes estava colocando o comunismo, estava querendo vigorar o comunismo. Então Lampião lutou a favor, tá certo? Lutou a favor do Juazeirense, do Padre Cícero. Então havia essa amizade, entre aspas, né? Amizade entre o cangaceiro e amizade mais de respeito, né? E o Padre Cícero, que era tido como um santo do Nordeste, né? Da cidade de Juazeiro. Então havia essa harmoniosidade, o respeito que Virgulino tinha para com Padre Cícero não permitiria essa violência, né? Que fala nas outras alternativas, tá certo? Então, nesse caso, não podemos considerar aqui, ó, a letra C, ó, deixa eu só terminar aqui, né? Vamos falar da letra C também. O povo de Juazeiro foi receber Virgulino, mais conhecido como Lampião, após notícia que o mesmo estaria na região para se unir à coluna Prestes. Não, ele não era para se unir à coluna Prestes, era para lutar contra a coluna Prestes, tá certo? E muito menos fazer revolução que levaria Padre Cícero ao governo do Estado, também não, tá certo? Não era nada disso. O único grupo que foi contra a presença de Lampião em Juazeiro foi os cordelistas, o que percebe pela ampla literatura de cordel produzida condenando Virgulino como bando, não, de sanguinário não. Os cordelistas não. Aqui muitos que gostavam muito de Lampião, né, tinham como um herói. Aqui nesse caso merece destaque a questão de Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga era fã de carteirinha do Lampião, nunca chegou a conhecer o Lampião, só ouviu falar, mas nunca chegou a ver pessoalmente, né? Mas o Luiz Gonzaga era fã. E junto, não só como Luiz Gonzaga, como os cordelistas da nossa região, entoando a figura de cangaceiro valente, de cabra do sertão, tá certo? A multidão, aqui a letra E, a multidão que foi receber o rei do cangaço estava armada para o movimento que ficou conhecido como a sedição. Não, a sedição de Juazeiro não foi nada disso. Eu falo lá o que foi a sedição de Juazeiro nas nossas videoaulas, né? A questão de Pinto Madeira com a família Alencar. Não vale a pena, tá certo, você adquirir nosso pacote de aula, um pré-edital para o concurso da Polícia Militar, tá certo, que vai fazer a diferença sim nessa sua aprovação. Com certeza, tá certo, galera? Procure, entre em contato comigo pelo WhatsApp, tá certo? Você vai encontrar meu WhatsApp na descrição desse vídeo, vai te levar ao blog, à nossa página na internet. Na página você vai saber bem direitinho de lado onde o nosso telefone está, tá certo? O nosso contato, você vai ler a descrição como adquirir as nossas aulas, tá certo? Então, galera, muito obrigado. Em breve com mais vídeos, tá certo? Lembrando que esses vídeos, eles servem também para você que tem as videoaulas, que adquiriu as videoaulas e quer ver as questões comentadas. Se ficar em dúvida, as questões estão comentadas aqui para todos, tá certo? Galera, valeu, até o próximo vídeo, fui!